nos preparando cada dia, ouvindo a voz de Deus. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre o tema ouvindo a voz do sangue de Jesus. Ouvindo a voz do sangue de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ler só o versículo 24. Hebreus capítulo 12, versículo 24, que diz assim: E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos ler juntos esse texto? Vamos todos olhando no telão. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a sua palavra. Pai bendito, mais uma vez nós estamos diante da tua santa, bendita e eterna palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela também é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E, Pai, nessa noite nós confiamos que o Espírito Santo, mais uma vez, Ele que é o nosso guia, Ele que nos ensina, Ele que nos convence, Ele que testifica em nossos corações. Nós pedimos que Ele fale e revele a Tua palavra aos nossos corações. Enquanto o Senhor sela esse lugar mais uma vez, selando as entradas, as saídas espirituais, trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Jesus. Enquanto o Senhor me ajuda, Pai, sou apenas pó diante de Ti, para que a glória e a honra sejam toda Tua para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que o sangue fala. Você já viu o sangue falando alguma vez? Isso é uma figura, né, de linguagem. O texto está dizendo, esse texto que nós acabamos de ler, em Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz que o sangue da aspersão, se referindo ao sangue de Jesus, fala coisas superiores, até mesmo ao que fala o sangue de Abel. A pergunta é: o que o sangue de Jesus e o sangue de Abel estão falando? Você sabe, conhece a história de Caim e de Abel. São os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Essa história você vê lá em Gênesis capítulo 4. E diz lá o texto que um dia os dois decidiram ir ao culto, cultuar e adorar a Deus. Caim levou da sobra das suas rendas. Abel decidiu levar das primícias do seu rebanho. Da oferta de Abel, Deus se agradou, enquanto que da oferta de Caim, Deus não se agradou. Caim ficou irado, ficou chateado, se achou injustiçado, rejeitado, preterido e ficou amuado. O problema é que essa amuação de Caim o levou a se tornar o primeiro homicida do mundo, quando ele, de forma traiçoeira e por causa da inveja, matou a seu irmão. Logo depois, capítulo 4, versículo 10 de Gênesis, Deus então aborda Caim e diz: Caim, onde está teu irmão? E ele então, para se safar, fala assim: olha, Deus, eu não sou tutor, eu não tenho que dar conta do meu irmão. E Deus fala para ele assim: o sangue do teu irmão fala da terra a mim. O sangue de teu irmão clama da terra a mim. O sangue, queridos, é uma moeda espiritual muito valorizada, obviamente, no mundo espiritual. O sangue, no Antigo Testamento, era uma moeda, muitos animais foram sacrificados
por causa da exigência do derramamento de sangue. A palavra de Deus diz, em Hebreus 9:22, que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Jesus não morreu porque ele decidiu morrer simplesmente, ele morreu e deu o seu sangue porque o derramamento de sangue é uma moeda espiritual muito valorizada. Satanás também sabe disso. E é por isso que ele insiste, que ele promove as maiores perdas por vidas humanas, promovendo derramamento de sangue inocente. Ele é o promotor de guerras, de mortes violentas. Ele promove homicídios, massacres, terrorismo, todas essas mortes, esse derramamento de sangue, motivado por vários motivos, inveja, briga, disputa, poder, seja o que for. Satanás é o promotor dessas mortes, mas ele cada vez mais exige derramamento de sangue. Você crê que esses massacres que houveram nas últimas semanas, nas penitenciárias brasileiras, aquilo foi só uma guerra de gangues? Tem algo espiritual por trás daquilo. Há uma exigência por sangue. Os principados e as potestades trabalham com essa categoria. Portanto, o sangue derramado, ele não somente fere e macula a terra. O sangue derramado, ele clama da terra até Deus. E o sangue que clama tem a capacidade de chegar, esse clamor chega à presença de Deus e Deus escuta. E o que é que o sangue de Abel estava clamando? O que é que o sangue de Abel estava falando? O sangue de Abel estava clamando por justiça, estava clamando por vingança. Não é errado a gente clamar por justiça, mas o texto que a gente lê nos chama para uma realidade superior. Ele diz: o sangue de Jesus nos fala não só de justiça, nem sequer de vingança. O sangue de Jesus nos fala de coisas superiores. Quem quer descobrir essas coisas superiores do sangue de Jesus, diga glória a Deus. Quando nós vemos Jesus sendo crucificado, essa descrição está amplamente registrada nos evangelhos. Em Lucas 23, 24, 34, aliás, diz que quando Jesus estava sendo crucificado, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus foi capaz de perdoar os seus algozes. Jesus, naquele momento em que o seu sangue começou a ser derramado, quando colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, quando começaram a bater nele, a dilacerar o seu corpo, açoitando, maltratando Jesus, e o sangue dele começa a cair na terra, ele profere essa expressão, ele declara, ele faz uma declaração, o sangue de Jesus começa a falar naquele momento, e a fala, o clamor do sangue de Jesus não é por vingança, não é chamando o Pai para se vingar daqueles inimigos, não é chamando Jesus quando foi preso, que Pedro pega uma espada e decepa a orelha do criado ou do assistente lá do sacerdote. Jesus diz: Pedro, calma. Pegou o pedaço da orelha do rapaz, colocou no lugar, curou. Ele disse: calma, não é por aí. Você acha que eu não poderia agora mesmo pedir ao Senhor mais de milhares e milhares de anjos para me proteger? Mas não se preocupa, foi exatamente para isso que eu vim. Eu vou porque está determinado que eu termine essa obra, a obra da remissão dos pecados de toda a humanidade. Portanto, o sangue de Jesus estava falando de perdão, de misericórdia e de graça. E, amados, desde o dia em que esse sangue foi derramado, que ele continua falando e clamando até hoje. Ele clama por seu perdão, ele clama pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, e ele clama pela graça de Deus, que você seja alcançado por ela. O sangue de Cristo nos diz que nós fomos perdoados. Diga comigo: o sangue de Cristo nos diz que fomos perdoados.
se você não se lembrar diariamente disso, constantemente disso, de que você foi perdoado, a sua fé pode enfraquecer, a sua mente muitas vezes é atormentada por acusação. Nós vimos semana passada como ser livre do espírito de acusação. Ficamos abalados e muitas vezes nos tornamos inseguros a respeito da nossa salvação. Nós precisamos nos lembrar todos os dias: eu fui perdoado, os meus pecados foram perdoados, Deus perdoou todos os meus pecados, o sangue de Jesus continua falando. Eu preciso ouvir a voz do sangue de Jesus clamando e ecoando desde mais de 2000 anos atrás: todos os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Agora, o que acontece quando somos perdoados? Duas coisas eu quero ministrar para você hoje, que acontece e que você e eu precisamos meditar nela todo dia. Primeira coisa é que quando somos perdoados, a nossa fé cresce. Diga comigo: quando somos perdoados, a nossa fé cresce. Qual é o problema de muitas pessoas que nem sequer conseguem orar pedindo a Deus alguma coisa? Porque eles nem sequer oram pedindo a Deus para serem curados ou para Deus ajudá-los em alguma coisa, porque eles não se sentem perdoados e, portanto, se acham em débito. E todos que se acham sempre em débito, ficam tentando diminuir o débito para ver se consegue ter a atenção de Deus. E não é assim que funciona. O perdão dos nossos pecados, amados, é aquilo que nos permite experimentar grandes coisas em Deus. Quantos aqui querem experimentar grandes coisas em Deus? Irmãos, eu creio que quando nós sonhamos pouco, ou não sonhamos, isso é uma propaganda muito feia de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Como é que você sonha tão pequeno, tão pouco? Nós precisamos ter sonhos compatíveis com o tamanho do Deus que nós temos, sim ou não? Quem está me entendendo? Portanto, se os sonhos é do meu tamanho, então meus sonhos são muito pequenos. Mas quando nós sonhamos sonhos de Deus, nós vamos sonhar sonhos grandes, porque depois de ouvir o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, clamando, dizendo que os meus pecados foram perdoados, eu agora posso orar em nome de Jesus e pedir a Deus o que eu quiser. Não foi assim que Jesus disse? Tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, eu o farei. É uma verdade. Agora, se eu não me sinto perdoado, se eu penso que eu não fui perdoado, que os meus pecados ainda estão lá em algum lugar, esperando resolver o problema, eu fico pensando: Deus, acho que Deus não vai fazer agora não, eu preciso primeiro resolver esse problema. Sabe de uma coisa, querido? Cristo removeu todo o impedimento que havia de você se aproximar de Deus. Ele é o caminho que nos leva de volta para Deus. Isso torna a nossa fé inabalável. Você e eu somos chamados nesses últimos dias, meu querido, para ter uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque a grande batalha dos últimos dias não vai ser a batalha da Terceira Guerra Mundial, a batalha de israelense com palestino, não vai ser a batalha de nenhuma nação contra nação. A maior batalha que eu e você estamos enfrentando e vamos enfrentar nos últimos dias é a batalha da fé. É a batalha da fé. Todo dia Satanás vem com uma onda, vem com uma ideia, vem com uma filosofia, vem com um conceito, vem com alguma coisa para roubar a sua fé, a tal ponto que o próprio Senhor Jesus Cristo um dia perguntou assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Por quê? Porque o mundanismo, o secularismo, o humanismo, eles corroboram, eles conspiram para assaltar e sequestrar a sua fé. E dizer que tudo é o que você vê, tudo esse negócio de fé, coisas, né, abstratas, né, coisas... O mundo está todo dia trabalhando para que você perca, ou que você não considere mais a sua fé. Mas nessa noite, em nome de Jesus,
eu quero declarar e profetizar na sua vida que você não vai perder essa batalha da fé. Nós somos mais que vencedores, nós venceremos a batalha da fé, nós não somente teremos fé, mas a nossa fé vai crescer em nome de Jesus. Eu sei que os meus pecados foram perdoados e por isso a minha fé cresce, a minha fé vai adiante. Quem crê nisso, dê uma glória a Deus alto, dê um aplauso a Jesus. Nos tempos de Jesus, havia um conceito que dizia que doença e miséria ou pobreza eram maldição decorrente de pecados que foram cometidos no passado. Um dos maiores exemplos disso, que de vez em quando eu cito aqui, mas eu quero mais uma vez enfatizar, porque ele representa muito bem essa questão da fé, do impedimento da fé. Muitas vezes não recebemos de Deus, não desfrutamos da graça de Deus, do favor de Deus, porque somos impedidos por uma convicção de pecado que não se resolve, que não vai embora. Por exemplo, você sabe a história do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava numa casa, a multidão estava ao redor, 4 amigos decidiram levar aquele paralítico diante de Jesus, não conseguiram entrar porque a multidão não deixava. Eles tiveram uma ideia de tirar a telha do telhado e descer aquele paralítico numa cama. O texto muito interessante diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, não foi a fé do paralítico, viu, gente? Sexta-feira Deus me deu aqui uma direção de orar por enfermos, inclusive enfermos que não estavam aqui. E pessoas aqui oraram por outras pessoas que não estavam aqui. Significa que essas pessoas tiveram fé por elas. Amém. Sabia que você pode ter fé por outra pessoa? Amém. Aqueles 4 homens tiveram fé por aquele paralítico. Ele nem sabia, ele nem tinha coragem, ele nem tinha fé para ser curado. Mas aqueles homens tinham. E aqueles homens levaram aquele paralítico e chegando diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus viu naquele homem não foi a necessidade de ser curado. A primeira coisa que Jesus viu naquele homem foi a necessidade dele ser perdoado. A primeira coisa que você precisa na sua vida, querido, é ser perdoado. É você saber que Deus não está mais com raiva de você, que a dívida já foi paga em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E ali não aconteceu nada. Imagina que alguém que quer ser curado, eu penso que ele gostaria de ouvir outra frase, sim ou não? Senhor, eu estou paralítico, tá bom, ser perdoado é muito bom, mas não era bem isso que ele pensava, que ele queria ouvir a princípio. Entretanto, aquele homem, aconteceu algo no coração daquele homem. Jesus sabia que aquilo era um impedimento, ele vivia debaixo dessa maldição, ele vivia debaixo desse conceito, dessa cultura. Qual era a cultura? Se você nasceu paralítico, se você nasceu cego, se você ficou doente, é porque tem algum karma, tem algum troço aí que você está pagando, meu filho. Tem alguma coisa, irmãos, tem gente que se crê desse jeito. Acontece uma coisa na vida e fala: eu devo estar pagando alguma coisa que eu fiz no passado, quem sabe em outras vidas. Você sabia que tem crente pensando assim? Diga misericórdia. Queima, Jesus, taca fogo nesse negócio, né? Tem nada que todos os meus pecados, todas as minhas dívidas já foi colocado em Cristo Jesus. Por que você quer levar isso adiante? Você continua querendo carregar isso com você? Aquele homem era assim, por isso que ele disse: perdoados estão os teus pecados. Mas os fariseus religiosos da época, não sabia que tem herdeiros de fariseus hoje? E como tem? Os fariseus falam: mas quem é esse que quer perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Aqueles fariseus, aqueles religiosos eram ignorantes a respeito das coisas espirituais. As coisas espirituais só se discernem, só se compreendem de forma espiritual. Sem o Espírito Santo, as coisas espirituais são loucura,
são coisas que não dá para entender. Então aqueles homens começaram a recriminar Jesus, dizendo, quem é esse que perdoa pecados? Jesus falou assim, olha, qual é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus sabia que aquele homem não podia ser curado com aquele peso de pecado sobre a sua vida. Naquele momento, quando ele ouviu essa boa notícia, você precisa dar essa boa notícia a todo mundo com quem você se encontra. Meu querido, teus pecados já foram perdoados. Você vai libertar, nós vamos libertar muita gente, em nome de Jesus. E aí ele ficou pronto para ser curado. Ele falou, é mesmo? Não é culpa minha? Não, filha, não. Não fui eu que pequei, não foram meus pais, não, ninguém pecou, não foi você nem seus pais, foi para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. E ele agora eu já começo a ver eles querendo se mexer. E aí Jesus fala, agora está na hora de ser curado. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico levantou-se e foi curado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando somos perdoados, a nossa fé cresce. A nossa fé começa a ficar uma fé robusta, uma fé inabalável. Você crê que Deus vai fazer? Mesmo princípio, amado, se aplica hoje. Mesmo princípio que foi aplicado àquele homem, aplica a você e a mim hoje. Deus quer que a sua fé cresça em nome de Jesus. Amém ou não amém? Essa é uma nova de grande alegria. Jesus disse em Lucas 24, 47, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Isso é uma ordem que ele deu aos discípulos. E ele enfatizou que a pregação deveria ser para arrependimento, para remissão de pecados. Olha o foco da mensagem. O que é remissão de pecados, amados? Remissão de pecados tem a ver com perdão de pecados. Remissão é como se fosse uma quitação. Quem trabalha com empréstimos bancários, os empréstimos bancários, eles normalmente têm uma garantia. É preciso dar uma garantia. Tem várias categorias de garantia. Tem o penhor, tem a hipoteca, tem a alienação fiduciária, tem várias modalidades de empréstimo. Quando você, por exemplo, financia um carro, você dá o carro, o próprio carro é a garantia daquele empréstimo. De modo que você não pode vender aquele automóvel antes de quitar a dívida. Quando você vai lá e quita a dívida, você libera a garantia. O banco te dá um atestado de quitação, dizendo não existe mais nenhum gravame, não existe mais nenhum débito sobre este móvel, ou um imóvel também. Isso significa que você foi lá e remiu o seu carro. Seu carro você não deve mais nada sobre ele. Foi isso que Jesus fez. Nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. Jesus foi lá e disse, quanto é a dívida? É tanto, ele está aqui o dinheiro. Agora me dá a quitação dessa dívida. Deve mais alguma coisa aí? Nada. O banco desse mundo está zerado, você não deve mais nada lá. Jesus pagou, Jesus remiu, Jesus quitou, Jesus removeu o gravame, não tem mais nada, sua ficha está limpa diante de Deus e dos homens e diante do mundo e do mundo espiritual. É isso que robustece a minha fé, é isso que aumenta a minha fé, é isso que faz a minha fé crescer. Eu sei que fui perdoado. Os meus pecados foram remidos. Não tenho mais dívida. No mundo espiritual, Jesus pagou a minha dívida. Agora, eu tenho fé para ser perdoado. Eu tenho fé para ser liberto. Eu tenho fé para pedir a Deus aquilo que eu gostaria de pedir ao Senhor. Agora eu tenho fé para ser santificado. Agora eu tenho fé para cumprir os mandamentos de Deus. Agora eu tenho fé para ser uma bênção. Agora eu tenho fé, Deus me deu fé, porque eu não tenho mais dívida. Eu sei que eu não tenho mais pecado. Deus
cortou aquela alimentação maligna que fica todo o tempo dizendo: você pecou, você é pecador, você não tem jeito, você vai para o inferno. E aí, isso foi cortado, essa ligação foi interrompida, e agora tem uma voz do sangue dizendo: os teus pecados foram todos perdoados. Essa é a diferença. Quando nós sabemos que nossos pecados foram perdoados, a nossa fé cresce. A segunda coisa que acontece quando somos perdoados é que nos tornamos mais capazes de amar, ou de amar mais. Como que a gente descobre isso? Em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, não vamos ler o texto todo porque é longo, mas eu vou só resumir. É a história de Jesus indo comer na casa de um fariseu chamado Simão. Ele foi convidado e sentou-se à mesa com seus discípulos. E diz o texto que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, não diz quem é essa mulher, nós não sabemos quem é. Poderia ser, quem sabe, Maria Madalena, ou poderia ser aquela mulher adúltera de João 8. O texto não diz, nós apenas inferimos que possa ser, mas não importa, era uma mulher pecadora, que entra naquela sala. Primeiro ela entra sem ser convidada. Ela não precisava, ela precisava, aliás, de ter uma autorização de ser convidada. Ela rompe o protocolo, ela entra naquela sala, e ela faz um negócio que todo mundo fica assim estupefato. Diz que ela pega um vaso de alabastro caríssimo, com unguento, um perfume caríssimo. Os que estavam ali ao redor avaliaram aquele perfume, que valia aproximadamente 300 denários. Se você considerar um denário, um dia de serviço de um trabalhador comum, imagine que isso era mais ou menos o preço de um ano de trabalho de um trabalhador comum. Imagina assim, se a gente considerar nosso salário mínimo, né, seria assim alguma coisa como 10 mil reais ou um pouco mais do valor de um perfume. Você acha que 10 mil reais é um bom valor para um perfume, sim ou não? Com certeza, ainda hoje é. Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza. E essa mulher então pega esse vaso, derrama sobre Jesus, e diz ainda que ela, chorando, rega os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos e beijava os pés de Jesus e ungia com aquele unguento precioso, de modo que aquele cheiro invadiu toda a casa. E acontece que o fariseu Simão, ao ver aquilo, não fala nada, mas ele pensa: irmãos, olha, você sabia que tudo que Jesus fez na terra, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Ele não fez nada como Deus. Ele era Deus, mas ele era homem. E tudo que ele fez, ele venceu como homem. Jesus começou a perceber e a perscrutar o coração e a mente daquele homem. Você sabia que quando você é cheio do Espírito Santo, Deus pode te revelar os pensamentos e propósitos do coração das pessoas? Não é para você ficar revelando as coisas do outro, não. É para você abençoar a vida delas. Quem quer isso aqui em nome de Jesus? E Jesus ouviu o pensamento de Simão dizendo assim: se este fosse realmente um profeta de Deus, ele saberia quem é esta mulherzinha. Talvez ele até tivesse usado essa expressão. Quem é essa mulher que toca Jesus? Uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta. Imagina ter esse tipo de aproximação, de toque totalmente não apropriado. Você já imaginou um negócio desse? Sabe, irmãos, o problema é que ali estava envolvido não uma questão social apenas, não uma questão de bons modos ou de coisas apropriadas ou não que devemos fazer ou não fazer. O que estava em jogo ali era muito mais do que isso. Jesus, percebendo o que o fariseu estava pensando, ele propõe uma parábola para o fariseu e diz assim: olha, mestre, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou: pode falar, mestre. Ele disse assim: certo credor tinha 2 devedores.
Um devia 500 denários e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, o Senhor então perdoou-lhes ambos. Aí ele pergunta: qual deles você acha que vai amar mais o seu Senhor? Simão pensou e disse: suponho que seja aquele que devia mais, ou seja, aquele que devia 500 denários. E aí Jesus retruca e fala: julgaste bem, é verdade. Aí voltando-se para a mulher, que ainda continuava lá, beijando os pés de Jesus, chorando e regando os pés de Jesus, enxugando seus pés com seus cabelos, ele olha para a mulher e diz: vês essa mulher, eu entrei em tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Era um costume entre os judeus daquela época. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Tu não me destes ósculo ou beijo, era um costume as pessoas receberem as outras com beijo, é uma coisa cultural. Você não me deu ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas um costume entre eles. Mas essa mulher, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso, eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Irmãos, que palavra poderosa. Que palavra que continua ecoando até hoje. Perdoados lhe são os seus muitos pecados. Jesus não estava enganado a respeito daquela mulher. Jesus só tinha noção clara do coração daquela mulher, do comprometimento, do arrependimento, do desejo de ser amada, de ser perdoada, e da consciência de que ela já havia sido perdoada por Jesus. Ela não foi ali buscar perdão, ela já sabia que tinha recebido. Ela foi ali com um coração grato. Ela não teve ela não fez nenhuma concessão. Ela abriu mão de coisas muito importantes, de dinheiro, de coisas valiosas. O Senhor está dizendo para nós, amados, hoje, que o nosso amor por Ele depende do quanto você sabe que você foi perdoado. Quanto você acha que você foi perdoado? Aqueles que acham que foram pouco perdoados, eu acho que eu nem pecado eu tenho. Eu sou tão santo, né? E aí esse ama muito pouco. Mas aqueles que sabem que foram muito perdoados, esses são capazes de amar muito. E isso que Jesus está dizendo, todos nós fomos muito perdoados. E aquele que é muito perdoado ama muito mais. Simão, o fariseu, ele pensava que não tinha pecado nenhum. Ou que tinha pouquinho, né? Umas besteirinhas, umas pecadinhas assim, coisinha pouca, né? Que não faz muita diferença. Mas por isso que ele olhava para Jesus com indiferença. Porque ele acha que ele já tem muito. Mas aquela mulher sabia que era pecadora. Jesus disse que ela era muito pecadora. No entanto, ela estava ali para adorar a Jesus. Você veio aqui nessa noite para adorar a Jesus? Quanto pecador você é, eu não sei. Espero que cada dia você deixe de pecar, sim. Pecado na vida do crente não pode ser mais uma prática, agora é um acidente. É verdade. Mas você nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de onde você saiu. Nunca se esqueça do quanto você já foi perdoado. Do tanto que Jesus já te perdoou. Ela não mediu nenhum esforço. Aquela mulher foi extravagante na sua adoração. Nunca recrimine alguém que está para você adorando a Deus de forma extravagante, de forma exagerada. Para que isso? Deus não é surdo, fica gritando. E para que isso? Fica fazendo essas coisas, e que coisa mais sem graça, e que coisa... Tudo farisaísmo. Tem gente que gosta de adorar a Deus assim, ó.
silenciosamente, não critique quem adora a Deus dessa forma. Tem gente que adora no seu lugar, tranquilo, em comunhão com Deus. Está adorando ao Senhor? Glória a Deus, querido, continua. Tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que dá salto solto, dá cambalhota. Tem gente que grita, tem gente que pula, tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que se treme todo, tem gente que passa o dia voando, feito louco. E tem gente que parece estar embriagado, tomou todas na noite anterior. Não critique o jeito das pessoas adorarem a Deus. Você não sabe quanto Ele foi perdoado. Você não tem noção do quanto Ele ama. Então, somente não fica avaliando o quanto os outros estão saindo do seu padrão. Peça para Deus te dar graça para você saber, ter noção do quanto você foi perdoado e de que a sua adoração não é menor do que a quantidade de amor e de graça que foi derramada sobre a sua vida. Ela não achou que aquele investimento era grande demais, como aquele fariseu achou. Como Judas Iscariotes achou. Era discípulo de Jesus, mas recriminou aquela mulher e disse: por que fizeram uma coisa dessa? Olha que desperdício. Que coisa absurda. Dá uma Hilux SWK para o pastor. Brincadeira, irmãos, é só uma sugestão de leve, assim, mas... branquinha. Ô, irmão, deixa que perdão, eu não... A brincadeira saiu assim na hora, né? Sabe o que é, amado? O problema não é o quê, é o quanto. É o quanto você foi perdoado. Isso vai fazer você ser extravagante ou não na sua adoração ao Senhor. O seu nível de adoração depende da sua percepção do quanto você foi perdoado. Nessa noite eu quero desafiar você a perguntar ao Senhor: Senhor, eu provavelmente nunca saberei, como diz a música, quanto custou os meus pecados a Jesus. Mas não me deixa me tornar um fariseu. Não me deixa fazer coro com Simão. Simão era um religioso, ia na igreja todo dia, toda semana, cumpria a lei, era um cidadão perfeito. Mas ele não tinha nenhuma noção do quanto ele era pecador e de quanto Jesus é maravilhoso. Que eu e você jamais percamos essa noção clara. Que você nunca se esqueça de onde você saiu. Você saiu da lama, você saiu do charco, do lodo. Você saiu do lugar cheio de sujeira. Jesus tirou você de lá com mão poderosa. Jesus limpou você, lavou você, te deu um nome que está acima de todo nome, juntamente com o seu nome, e te assentou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, você sabendo quanto você foi perdoado, nada vai ser impossível para você, nada vai ser demais para você. Quem foi muito perdoado, amados, não fica discutindo, por exemplo, se deve dizimar ou ofertar na igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele já ganhou tanto. Deus já deu tanto para ele não fica colocando limites na sua relação com o Senhor. Aquele que tem consciência do quanto foi perdoado, ele não acha as coisas difíceis, ao contrário dos outros. Não sabe, como Simão, não sabe quanto foi perdoado, tudo para ele é difícil demais, tudo para ele é exagerado, né? Por exemplo, vim na igreja, no culto, vim na célula, e discipulado, evangelizar, ser uma bênção, para ele é uma coisa muito difícil. E aí fica aquelas histórias: a igreja cobra muito. Agora a visão dessa igreja agora está consumindo minha vida.
Não, é porque ele não tem noção do quanto ele foi perdoado. Aqueles que acham que não pecaram muito, não estão dispostos a servir muito, não estão dispostos a liderar, a contribuir, a dividir, a orar, porque tudo para eles é visto como um exagero. O fariseu era assim, porque ele não achava que tinha pecado, então tudo é exagerado, aquela mulher é exagerada. Aqueles beijos são não apropriados, aquele perfume um desperdício. É por isso, amados, sabe de uma coisa? Olhe para mim, não se desencoraje quando você pede um compromisso de alguém que não tem noção do quanto foi perdoado. É inútil pedir um compromisso para ele. Tudo para ele vai ser difícil. Mas quando você encontra com alguém que, como aquela mulher, sabe de onde veio, não vai ter coisa difícil demais para fazer, desde que seja para agradar o meu Jesus, desde que seja para honrar o meu Jesus, desde que seja para adorar a Jesus. Se nós soubéssemos o tamanho dos nossos pecados, quão horrorosos eles são diante de Deus, nós valorizaríamos muito mais o amor que foi manifestado em Cristo Jesus. Quem foi muito perdoado não tem receio de falar das boas novas, não tem receio de evangelizar. Para ele não é uma imposição da igreja. Por quê? Porque ele quer contar essas boas novas para os outros. Ele quer contar o que ele recebeu, a bênção que ele recebeu. Quem está entendendo? Ele quer que todos sejam abençoados como ele foi. Precisamos ouvir a voz do sangue de Jesus dizendo: filho, filha, todos os teus pecados já foram perdoados. E se eu sei que os meus pecados foram perdoados, então a minha fé vai crescer e eu vou ser capaz de amar muito mais, como aquela mulher amou. A fé e o amor são duas virtudes que o apóstolo Paulo enfatiza em algumas das suas cartas, quando ele escreve. Por exemplo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 8, ele diz que está feliz de saber que em todo o mundo é proclamada a fé dos romanos. Aos Efésios, ele diz em Efésios 1,15, ele diz que dá graças a Deus por ter ouvido da fé que há entre eles e do amor que eles têm para com todos os santos. Aos Colossenses, ele diz: eu dou graças a Deus desde que ouvi da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Aos Tessalonicenses, ele diz: eu dou graças pela operosidade da vossa fé e da abnegação do amor. E a seu filho Timóteo, a última das suas cartas, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele enfatiza a fé sem fingimento que havia em Timóteo, seu filho, o qual havia herdado da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Hoje, queridos, é dia da gente ouvir a voz do sangue de Jesus. O sangue fala. E é o que ele está falando hoje é: seus pecados foram perdoados. Sua fé vai crescer. Seu amor vai crescer. E nós seremos uma igreja como essa igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica. Eu creio que a sua fé e o seu amor por Jesus vão crescer muito mais a partir de hoje, em nome de Jesus.